Todos sejam bem-vindos, mais uma semana de nossa aula, e nós temos uma palestrante hoje que ela é especialista na área de produção, de controle de custos, né? Eu vou deixar ela se apresentar depois, a Evelise, e que vai nos abrilhantar hoje, só nós não podemos passar muito das 20 horas, porque ela tem outro compromisso. Então, vamos respeitar, e se a gente quiser fazer perguntas assim que ela terminar, vocês façam suas perguntas e aí a gente libera a palestrante para o compromisso dela, tá? Então, bem-vinda, Evelise, bem-vindos a todos, né? Estamos aqui contigo para que você possa nos abrilhantar com o seu conhecimento e nisso que você é especialista em fazer. Boa noite a todos. Todos estão me vendo? Tudo tranquilo? Tudo certo? Estão me vendo, Bia? Sim? Sim. Bom, então meu nome é Evelise Jequelin. A minha formação, eu sou administradora e contadora, né? Atualmente eu trabalho na área da saúde, né? Inclusive eu estou no meu trabalho ainda, não fui para casa, eu vou só mais tarde. E também eu trabalho numa fazenda com gado de corte. Então, a gente trabalha com produção de gado de corte. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre como é feito esses controles, né? Esses controles do engorde, né? Que vamos dizer assim, que o foco da nossa produção, o que é fazer com que o gado engorde. Junto a isso, tem muitas coisas atreladas. Uma delas é a necessidade que o agronegócio em si exige do produtor, né, do proprietário da empresa. O que ele exige? Ele exige que cada vez mais a gente tenha controle sobre tudo o que acontece, né? Esses controles, eles são controles financeiros, controles de gestão, controle de custos, todos os controles, eles estão atrelados. Por quê? Porque cada vez mais, não só no agronegócio, mas numa indústria, numa empresa prestadora de serviço, está muito menor a margem de lucro, a margem de sobras, né? Então, a gente precisa cada vez mais controlar isso. A minha formação, eu não falei ali, eu sou especialista, eu tenho 2 especializações, né? Gestão financeira, auditoria, consultoria pela Fundação Getúlio Vargas e também gestão e planejamento estratégico. Eu vou colocar aqui o meu slide. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Evelise, eu estou. Não tem um ruído, alguma coisa? É só no meu ou tem todos? Será que meu microfone está muito alto? Não, para mim está tranquilo. Então, essa imagem, assim, representa o quanto eu gosto dessa parte de controles dessa área de agronegócio, né? Então, aqui é um dia de campo, um dia de análise, né? Depois, se der tempo, eu vou passar um vídeo para vocês, onde tem o nosso dia de campo, demonstrando a gente andando dentro do pasto, a gente tem uma pessoa que é o doutor Pastagem, ele cuida dessa parte de pastos, e daí o dia que ele vem, a gente anda em todos os piquetes, né, toda a fazenda, para fazer análise. Então, os controles dentro de uma empresa, eles são primordiais. Então, o que nós fazemos? Dentro dessa fazenda, a gente recebe o gado, ele é bebê ainda, ele é recém-desmamado. Então, ele tem de 6 a 7 meses, né? Ele chega na fazenda, ele foi recém-desmamado, ele tem que aprender a comer. Então, ele fica num ambiente isolado do restante do rebanho, ele fica ali, ele fica se adaptando. Então, ele vai aprender a comer no coxo, ele vai aprender a comer ração, né? Então, essa ração é feita de acordo com o que ele precisa, né? Então, quando o gado chega na fazenda, ele é brincado. O que significa isso?
a gente vai colocar o brinco nele, e ali nasce a certidão, né? Ali a gente tem a certidão de nascimento dele. Nessa certidão, o que, que a gente terá? A gente terá todas as informações dele, né? Então, a gente terá informações do peso, o dia que ele chegou. Eu mudei para o Excel, tudo tranquilo? Conseguem verificar? Sim? Ô, gente, Sim, estão me sim, ouvindo? eles estão respondendo que sim, pode seguir adiante. Eu me sinto tão sozinha sem ver vocês. Ah, como eu queria estar pertinho de vocês lá na frente, num quadro, escrevendo. Mas tudo bem, né? Vou ficar aqui, vou continuar aqui, tá? Então, aqui, ó. Então, a gente tem um controle de peso. O que é esse controle de peso? O que é esse controle? Para que ele é importante? Esse controle é importante para que a gente saiba, por exemplo, o dia que o gado chegou. Né? Então, aqui, ó, data do confinamento, 18/10/2010. A gente sabe qual foi o produtor de quem a gente comprou. A gente sabe qual foi o peso dele e a certidão de nascimento dele, que é o brinco. Essas informações, elas vão ficar com ele até o final da vida dele. Ou seja, até o dia que ele sai da fazenda para o abate, né? O dia que ele vai para o frigorífico. Então, assim, ó, mediante essas informações, a gente vai criando vínculo com essa tabela e aumentando a quantidade de informações desse gado. Então, o que a gente tem que fazer? Qual que é o objetivo? O objetivo, qual que é a nossa produção em si? A nossa produção é fazer com que o gado engorde. Esse é o nosso foco. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter controle de custos. A gente não pode gastar exageradamente. Por quê? Porque isso está atrelado a gastar muito, a ganhar menos. Então, a gente tem que fazer o gado engordar, gastando o mínimo possível. E, em contrapartida, existe também uma coisa que a gente analisa muito, que o frigorífico analisa muito, que é o rendimento. Esse rendimento, ele vai determinar como foi a vida desse gado. Ah, eu não sei se vocês já foram comprar uma carne e alguém falou assim, essa gordura tá assim porque é um gado do pasto. Ah, isso tá assado porque é confinamento. Ah, isso tá assim porque foi dado isso. Então, hoje se tem muitas teorias sobre como engordar o gado. Claro, cada um tá tentando chegar ao melhor possível, gastando pouco. Então, o nosso sistema, ele é um semi-confinamento, que significa, o gado tem comida no pasto, né, ele tem o pasto, ele tem lá o tifton, que é uma grama, uma gramínea, né, e ele tem comida no coxo. Essa comida é a ração. Então, por que isso? Como a gente faz, como a gente chama assim, a gente faz a terminação a pasto, para que o gado engorde com boa qualidade, a gente precisa dar para ele o que o pasto não tem de nutriente. Ou o que demoraria mais tempo para o pasto passar de nutriente, a gente coloca na ração. Então, dentro da fazenda, existem vários lotes. O que são os lotes? Os lotes são quantidade X de animais, onde eles são separados por peso. Então, tem lote, tipo esse gado que recém chegou. Esse gado que recém chegou, ele vai estar pesando 100 e pouco, no máximo 200 quilos. Esse de 6 a 7 meses, assim, eles são bebezinhos. Então, eles precisam ir para um lote onde tenha, vamos dizer, até 250 quilos. Ele não pode ir para o lote lá, como a gente chama, das gordas. Eu sei que é bullying, mas para as vacas é orgulho quando elas engordam. Então, assim, eles não podem ir lá. Por quê? Porque elas são maiores, elas vão chegar no coxo e vão comer, ficar mais tempo, e eles não vão ter acesso à comida. Então, os lotes são separados de acordo com o peso, né? E como que a gente controla esse peso? Esse peso, mensalmente, a gente pega todo o gado do pasto, coloca lá na mangueira e passa pela balança.
Então, quando passa lá o brinco 9, a gente tem informatizado o sistema, né? A gente só coloca o número do brinco e ele automaticamente puxa o peso. Com esse peso, a gente vai fazer uma análise, ó, para vocês terem uma ideia, ó. Esse gado foi comprado dia 18/10 e ele foi pesado pela primeira vez, vamos colocar aqui, no dia 14/12. Então, aqui, de 217 a 290 foi o que ele engordou. Nessa nossa primeira pesagem, que foi no dia 14/12, a gente não leva muito em consideração, ela é válida, mas ainda ela não é 100%. Por quê? Porque o gado chegou dia 18/10 e chegou num caminhão lá 25 cabeças. E daí, quando ele chegou, quando ele saiu da propriedade que a gente comprou, eles pesaram. Mas, normalmente, quando a gente compra do produtor, ele não tem a máquina que pesa individualmente o gado para nos dizer, olha, esse aqui pesou tanto, esse aqui pesou tanto. Até porque, para nós, essa informação é importante, é bastante importante, mas, assim, eles não estão com brinco, então a gente não ia saber quem era quem. Então, eles pesam o caminhão fechado, o caminhão, a carga, né, toda a carga. E daí a gente faz uma média. Então, essa informação que ele engordou de 217 a 290, ela não é tão válida. Agora, que ele engordou de 14/12 a 14 de janeiro, aqui, 330, ele pesou, né, 333 quilos, essa é uma informação muito importante. Então, baseada nessa diferença aqui, dos 290 aos 333, a gente tem exatamente quanto ele engordou, tá? Então, esse controle é muito importante, porque daí a gente tem um gado separado por lote, né? A gente tem o lote das magras, o lote das magras 1, magras 2, o lote das gordas, gordas 1. Então, a gente tem informações que nos dizem, esse é o tal lote, esse é aquele lote. Então, a gente sabe se aquele lote engordou, o que aconteceu. Então, por que isso? Por que a necessidade de fazer uma pesagem? Por que a necessidade de pesar todo mês? Eu costumo dizer que a pesagem é o termômetro do que está acontecendo. Então, assim, você pesou pesou a 9, ela estava com 333 quilos, ela foi para 200, 300, vamos dizer assim, ela emagreceu 33 quilos. Então, esse é o termômetro de que alguma coisa aconteceu errado. Claro, se foi uma do lote lá de 50, uma não engordou, aconteceu alguma coisa, ela ficou doente, porque acontece, né? Acontece do bichinho ficar doente, ter alguma coisa, mas assim, todo lote não engordou. Aí vocês podem me perguntar assim, já aconteceu isso? Sim, já aconteceu isso. Então, assim, nós estamos no segundo ano, nesse estilo de semi-confinamento e terminação a pasto, e há um período atrás, há um tempo atrás, a gente fez uma reunião no dia lá de campo e analisamos que o nosso custo estava muito alto. Então, assim, a palavra era custo muito alto, vamos ter que diminuir. Tá, vamos diminuir no quê? Aí todo mundo foi ver o que podia diminuir. O que podia diminuir era a suplementação. O que é essa suplementação? É a comida que é dada no coxo. Então, essa comida, existe uma receita, uma tabela, onde a quantidade de quilos de gado versus a ração. Então, vamos dizer, 250 quilos vai ter que colocar tanto de milho, tanto de casquinha de soja, tanto de grão úmido e tanto dessa suplementação. Essa suplementação é uma suplementação bem cara, sabe? Assim, eu digo para vocês ali, que ali é onde a gente olha para aquele valor quando a gente vai pagar e fala assim, meu Deus, é muito dinheiro, mas, né, é necessário. Então, baseado nessa informação que a gente falou, vamos diminuir, vamos
procurar um outro fornecedor, é o que nós fizemos. Ótimo! Então, vamos buscar um outro fornecedor. Conseguimos esse fornecedor, o valor era menor, a gente economizou. No final, no final do mês, a gente, nossa, economizamos bastante, vamos fazer a pesagem. Fomos fazer a pesagem. Quando a gente foi fazer a pesagem, imagine que essa vaquinha de 333 quilos, ela estava com 301. Ela emagreceu 32 quilos. Então, o que é o normal de um gado? O que é o normal de um gado, do nosso gado lá? O normal deles é engordar 1 quilo, a mais que 1 quilo. Então, assim, o que é o mínimo que a gente olha assim, deu 1 quilo, tá, tudo bem, 1,1 kg, opa, já tá bom. Deu 1,4 kg, nossa, maravilhoso. Mas quando acontece isso do gado emagrecer, a gente para e vê que, o que acontece? Hoje, a gente está com 500 e poucas cabeças, de 538 cabeças de gado no sítio. Agora, vocês pensem que cada uma delas emagreceu, ao invés de engordar 30 quilos durante o mês, ela emagreceu 30 quilos. Ela comeu, ela tomou água, ela exigiu que o funcionário estivesse lá, o óleo diesel do trator para levar a comida foi gasto, tudo aconteceu. Porém, a nossa produção não ocorreu uma produção satisfatória. Na verdade, a gente perdeu, né, o que já tinha produzido. Então, essas análises que a gente, com o decorrer dos erros, a gente tem feito rigorosamente, que a gente tem que cuidar quando acontecem essas mudanças. Essas mudanças, elas refletem diretamente no gado, diretamente no engorde, diretamente na nossa linha de produção. Então, nesse mês, a gente economizou com a suplementação, com aquela ração, porém, o gado deixou de ganhar 30 quilos cada um deles. Vamos imaginar que tivessem 400 cabeças. 400 cabeças vezes 30 quilos, vezes o valor do quilo do gado. O valor do quilo do gado hoje hoje deve estar em torno de 15,10, né? Então, isso refletiu muito negativo no nosso orçamento. Então, o que a gente aprendeu com isso? A gente tem que economizar? A gente tem que economizar, mas não economizar numa coisa que está funcionando, porque o gado estava acostumado com aquela ração, então ele já estava engordando, ele não, né, porque assim, toda mudança para o gado, ele passa por uma adaptação. Quando ele sai da onde ele estava e vai para a nossa fazenda, o período do transporte ali, que às vezes é 1 hora, 2 horas, 3 horas, ele perde peso. Aí, quando ele chega na fazenda e a gente coloca eles com outro grupo de acordo com o peso dele, ele tem dificuldade, né? Ele tem dificuldade em se adaptar, ele demora alguns dias para comer normalmente, ele demora algum tempo para engordar. Então, a gente costuma dizer que tudo que afeta o gado, hoje estourou uma mangueira e o gado ficou o dia todo sem água. O que reflete nisso? Reflete que ele comeu e não tomou água, então ele não vai engordar. Então, quer dizer, um dia dos 30 que ele engordaria, um dia ele não vai engordar. Então, todas essas coisas que influenciam diretamente o gado, a gente controla muito. Então, tem o pessoal que anda nos piquetes. O que são os piquetes? Os piquetes, imaginem que a fazenda é dividida em partes, e essas partes o gado vai passando. Então, a gente tem 22 piquetes atualmente. Então, o gado passa no piquete 1, come ali, passa para o 2 no outro dia, e assim ele vai fazendo o rodízio, né? Então, anteriormente, a gente tinha somente novilhas, né? Agora faz outubro, novembro do ano passado, a gente começou a colocar os machinhos, né? Então a gente tinha um preconceito assim, não vamos misturar. Na verdade, a gente não está misturando, eles fazem rodízios ao contrário, né? Um está de um lado, outro está no outro, eles nunca se encontram. E a gente descobriu que os machos eles engordam mais rápido.
E em contrapartida, esse engordar mais rápido também está atrelado ao rendimento. Então, eu poderia falar para vocês assim, que a gente tem que controlar os custos, a gente tem que fazer o gado engordar, controlando os custos, mas tendo qualidade na carne. Por quê? Porque quando a gente vende esse gado para um frigorífico, a gente tem informações de como é o gado. Por exemplo, assim, os scores. Imaginem que quando o gado chega lá, eles vão analisar. Deixa eu só pegar minha planilha aqui, deixa eu abrir aqui a minha planilha que tem a parte dos rendimentos. Então, assim, ó, quando o gado chega no frigorífico, a gente já fez uma negociação de como será o pagamento, né? Então, se vocês olharem aqui, vocês conseguem ver minha planilha? Bem? Tá nítida? Bia, me ajude. Oi. Sim, Evelise, tá tranquilo. Ai, pensei que vocês tinham me abandonado. Que susto. Não, eu só tinha desligado o microfone para evitar barulhos, ruídos. Olha, que susto, eu achei que eu estava falando sozinha. Não. Ou de vez em quando vocês falem, oi, tudo bem? Sabe? Tipo assim, só para mim saber que vocês estão aí. Tá, tem 13 pessoas te assistindo, Evelise. Boa 14 noite para quem chegou mais tarde, pessoal. Pessoal, então vamos continuar. Então, essa aqui é a planilha dos rendimentos. Então, quando a gente faz uma venda, quer dizer que o gado já está pronto para o abate. O que é gado estar pronto para o abate? Quer dizer, ele tem que estar hoje para nós acima de 450 quilos. Agora, nessa época, com 450 a gente já vende. Né? Então, ali em maio, a gente tinha gado com 480, 500 quilos. Então, o que é esse rendimento? Esse rendimento, quando o gado chega no frigorífico, eles vão fazer uma avaliação. Então, o que eles avaliam? Eles avaliam a idade do gado de acordo com a dentição dele, dos dentinhos dele, né? Quantos dentes de leite tem, quanto não tem. Eles avaliam isso. Eles avaliam também a capa de gordura. Essa capa de gordura, eu tenho uma fotinho aqui, ó. Se vocês olharem. Isso, aí, essa daí, Apareceu? Evelise. Apareceu, essa daí. Então, Os assim, bois, ó. os Então boizinhos no aqui abate. eles já foram abatidos, eles já estão no frigorífico. E quando eles entram no frigorífico, existe um protocolo que são feitos exames. Por quê? Porque o gado ele tem que estar saudável para que aconteça o pagamento, vamos dizer assim. Então, pode ser que o gado chegue lá com 500 quilos e eles tirem uma amostra, sei lá, façam o exame e ele tenha alguma doença que compromete totalmente a carne. Então, quer dizer que esse gado vai ser colocado fora, né? Vai ser queimado lá, vai ser incinerado. Então, a gente perde esse valor de 500 quilos. E aqui nessa imagem a gente tem que o que a pessoa avalia? Ela avalia a capa de gordura, ela avalia como são os músculos, se esse gado caminhou muito. Eles conseguem saber se o gado comeu só pastagem, ou se comeu ração, ou se é os dois. Então, eles têm lá todas essas informações. Então, eu queria mostrar para vocês essa foto, que essa foto determina o rendimento. O que é o rendimento? O rendimento significa quanto de bom é este gado. Então, hoje, voltando para a minha planilha lá do rendimento, hoje nós estamos com 52,57 de rendimento. Então, esse rendimento é determinado com o score. Tá? Então, o que é o score? O score o gado é 100% Angus, o gado não tem cicatriz de vacina, quando fizeram a vacina, fizeram corretamente, então ele não tem nenhuma mancha, esse gado, ele não foi batido no transporte, entende? Todas essas informações, elas são necessárias para que o frigorífico
pague o que foi combinado. Então, o que é o combinado? Ó, então, se vocês olharem aqui na minha planilha, então, ó, em janeiro estava 14,40. Agora, mês passado, já estava 15,10. Então, alguns aqui têm 14,40 mais bonificação. O que é essa bonificação? Subentende-se que, a partir de 50%, o gado é considerado de boa qualidade. Então, essa bonificação quer dizer que ele vai pagar 14,40 mais bonificação. Isso aqui é negociado antes de ter essa informação, né? Então, às vezes, assim, a gente tem medo de 14,40 mais bonificação ou 15. Então, a gente fica assim, mas a gente não tem ideia dessa porcentagem aqui, porque essa porcentagem é só nos dada depois que todos são abatidos e feito lá o score, tá? Só um momentinho. Desculpa. Então, esse rendimento aqui, para nós, atualmente, a gente tem orgulho dele, porque, ó, aqui eu tenho uma outra informação. Desculpa, pessoal. Aqui, ó, média de ganho de peso desde a compra. Então, esse gado aqui, que foi vendido no 27 de janeiro, ele teve uma média de 1,390 kg por dia, desde o dia que ele chegou. Claro que tem alguns aqui que deu 1,09, ó, 0,95, a nossa última venda 0,85. Então, se vocês observarem aqui, ó, essas últimas vendas, elas estão com média menor. Por quê? Porque a gente está vendendo gado que poderia ficar mais 2 meses lá e engordar, chegar a 500 quilos. Porém, né, todos nós sabemos, né, que estamos no período de inverno e que nós não teremos capacidade de ficar com mais que 400 cabeças. Então, aqui a gente tinha em janeiro, aqui a gente estava com 720. Então, assim, a gente tem que diminuir a quantidade de gado para que fiquem no pasto, que eles tenham a comida suficiente, porque de nada adianta a gente deixar eles lá no pasto e eles engordarem menos do que isso, né? Eles engordarem 500 gramas. E daí não tem tanto, o pasto que tem agora, que é a aveia e o azevém, eles não têm tantos nutrientes quanto o Tifton, né? Então, aí a gente vai precisar colocar muito mais comida no coxo, né, do que anteriormente a gente estava fazendo quando tinha, né, o Tifton. Então, para nós, visando assim, analisando que o custo nosso de suplementação vai aumentar e esse engorde não vai cobrir, né, essas despesas, esses custos ali, então não é viável a gente ficar com tantas cabeças. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem essas últimas médias aqui, eles engordaram menos. Eles ficaram menos tempo na fazenda, né? Eles saíram sem estar 100% preparados. Então, essa tabela aqui dos rendimentos, ela está diretamente atrelada, esse 1,39 kg, se a gente pegar aqui, 1,39 kg vezes 30 dias, engordou 41,70. Vamos pegar esse 41,70 e vamos multiplicar por R$14,50, que é o quilo da carne. Deu 604. Vamos pegar esse valor e vamos multiplicar por 400 cabeças. Essa informação aqui a gente tem nas nossas reuniões, todo mundo com calculadora, e essa informação aqui é uma informação muito válida. Porque a gente sabe que se o nosso gado engordar 1,390 kg, ele vai render 241.860. Então, a gente tem que pegar lá na minha outra planilha, voltando lá para a minha planilha, a gente tem uma planilha, eu tenho aqui no Excel muitas planilhas, como vocês podem ver. Aqui a gente tem os custos, tá? Então, aqui a gente tem tudo descrito, o que a gente pagou, para quem a gente pagou, quanto a gente pagou, de que forma a gente pagou, quanto a gente comprou, e eu tenho aqui também uma planilha
Conseguem ver? Essa eu sei que deve estar pequenininha, mas é que a informação aqui que eu quero que vocês vejam é quanto a gente teve de custo operacional. Então, o que é essa informação? Essa informação, ela nos mostra, ela nos demonstra o que nós gastamos com o gado nesse mês. Tudo que estiver relacionado ao gado, tudo que estiver relacionado a fazer com que ele engorde. Aí eu tenho um outro campo aqui, que é o custo, que normalmente a gente coloca aqui nesse custo as taxas bancárias. Eu tenho aqui os investimentos na propriedade. Teve que fazer uma cerca. Teve que plantar uma área de Tifton onde foi desmatado, onde não tinha. Isso é um investimento. Aí eu tenho aqui investimento em lavoura. Depois eu vou contar uma história para vocês sobre investimento em lavoura. Se vocês olharem aqui, a gente não tem investimento em lavoura. A gente tem só esse investimento aqui, que a gente plantou o azevém, a aveia e a azevém. Entrada de venda de gado, quanto que entrou de dinheiro na fazenda. Gado de reposição, quanto a gente colocou de gado em reposição. E aqui a gente tem uma coluna que são os empréstimos. Esses empréstimos, eles foram feitos numa época onde a gente fez um mau negócio, vamos dizer assim. Então, existem várias linhas de crédito para o produtor rural. Existem algumas facilidades em ser produtor rural. Uma delas são as linhas, delas é a parte de linha de crédito, né? Existe uma facilidade em se conseguir linhas de crédito quando se tem quando se é produtor, quando se tem uma fazenda, quando se tem uma terra no seu nome, eles fornecem linhas de crédito. Nesse caso, a gente fez uma linha de crédito com o número de cabeças. Então, eles vão lá e dizem, a gente paga 20, 30 mil para cada cabeça, a gente libera crédito. Então, mediante a compra, a nota fiscal de compra, o banco libera esse valor, ok? Então, aqui a gente tem separado cada um dos custos. Então, o que a gente normalmente faz? Esse 121 mil ali. Então eu tive esse custo, isso aqui é passado, né? Isso aqui é o que aconteceu. A gente tem planilhas que a gente trabalha com projeções. Por exemplo, qual é a nossa projeção? A nossa projeção é quanto o gado tem que engordar. Então, a gente sabe que ele, em média, a gente leva em consideração que ele engorda 1 quilo. Então, a gente faz projeções assim, eu tenho 200 mil para pagar, eu vou pegar esses 200 mil, né, vou dividir pelo valor do quilo do gado e vou dividir, né, pelo número de cabeças que eu tenho no sítio. Vamos pensar assim, eu sempre tenho que ter a informação assim, quanto ele vai engordar, quanto ele vai render, quanto eu posso gastar. Então, essas projeções, quando a gente faz o dia de campo, a gente faz muitas análises, assim, do tipo assim, mês que vem a gente precisa de 400 mil. Então a gente vai ter que começar a vender o gado agora para que entre, em média, uma carga de 50 cabeças, dá hoje 160, 170 mil. Então, essas projeções, a gente faz projeções do que vai gastar e a gente também faz projeções do que vai entrar, né? Porque levando em consideração quanto o gado engorda, a gente sabe que a partir dos 400 e poucos quilos, a gente já pode vender ele. Então, agora, por exemplo, a gente está vendendo ele, em média, 400 quilos deu a última carga. Não é uma média alta, mas a gente tem contas para pagar e a gente tem que passar o inverno, né? Então, o que acontece, pessoal? A gente faz todos esses controles para saber se o nosso negócio é rentável. E muitas vezes a gente, voltando a falar sobre comida para o gado, né, porque ele tem que engordar, ele tem que comer, aconteceu uma situação a gente gasta muito em milho.
muito no milho que vai para a ração. Então, esse milho, ele é moído lá no equipamento, é misturado e é servido com a suplementação para o gado. Então, o ano passado, a gente resolveu, né, os proprietários da fazenda resolveram que eles iam plantar milho, né? Então, deixa eu abrir minha planilha aqui do milho. Então, eles iam plantar milho e daí eles não tinham um local para plantar esse milho. Eles não tinham um local. Então, eles tiveram... Chegou a planilha aí? Eles tiveram que arrendar um terreno. Então, tá. Aqui eu tenho todos os custos do milho, tá? Tudo que foi feito, adubo, a semente, quanto foi gasto para o plantio, a gente tem tudo discriminado aqui quanto foi gasto. Então, a gente gastou 252 mil para plantar o milho. Então, num primeiro momento, a análise que a gente fez, nossa, ótimo, né? Ótimo, levando em consideração que o valor médio do saco, na época, era R$37, né? Então, se utilizasse, fizesse uma regra ali, e a gente ia ganhar, a gente ganharia muito dinheiro. Então, num primeiro momento, estava tudo muito bom. Até que um dos meus chefes chegou e perguntou, o que você acha? Então, eu sempre falo assim, ó, porque quando a pessoa pergunta o que você acha, eu fico falando, não fale a verdade, não fale a verdade, não fale a verdade, mas não adianta, eu falo a minha opinião. Aí eu falei, eu acho que foi um erro, eu acho que isso vai ter reflexo mais no futuro. E dito e feito, o que aconteceu? A gente plantou o milho, a gente fez grão úmido, foi moído e feito o grão úmido de todo esse milho. Aqui, ó, segue uma imagem de como foi feito esse armazenamento. Então, é um tipo de silagem de grão úmido. Chegou a imagem? Chegou. Então, é uma silagem de grão úmido, então, ótimo. A gente teve milho para o ano todo. Tá, mas e qual é o problema? O problema é que a gente pegou o nosso capital de giros, 250 mil, e investiu no milho. E na hora de comprar gado, a gente não dispunha de mais capital de giro para comprar o gado. Então, a gente teve que recorrer a empréstimos bancários, nessas linhas de crédito que eu falei anteriormente, para que conseguíssemos, né, colocar o gado no sítio. Então, eu sempre ficou como lição e espero que nunca mais, né, a gente faça algo de errado. Como eu falei, é uma propriedade que já tinha gado antes, mas a quantidade era pequena. Hoje a gente está com uma quantidade grande, então todo erro que você cometer, ele é grandioso, né? Tudo a coisa boa que você fizer também é grandiosa, né? Engordou 1,5 kg, é grandioso. Emagreceu 900 gramas, é muito grande também. Então, tanto pelo positivo quanto negativo, ele é muito grande. Então, a gente aprendeu que nossa produção, o nosso foco, o nosso objetivo é engordar o gado. A gente vai ter que comprar milho? Vai, mas a gente vai comprar todo mês uma quantidade. Agora, não sei se tem alguém que trabalha na área de agronegócio aí? Sim ou não? Conte-me, Bia, tem ou não? Eu não tenho conhecimento, talvez. O Júnior Ribeiro diz que sim. Então, ó, quando o ano passado o saco do milho estava 37, esse ano a gente já está pagando 50, né? Então, assim, nossa, se a gente tivesse plantado esse ano, nossa, ia ganhar muito dinheiro. Errado. Por que tá 50? Porque não choveu na época do plantio, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, na época do plantio, estava acho que chovendo muito. Aí, na época que tinha que chover, não choveu. Aí esfriou. Então, quer dizer que a safra esse ano foi uma safra muito pequena, não foi uma grande safra. Então, por isso, o valor, né?
o valor do milho, ele tá tão alto, então hoje a gente vai comprar um milho, a gente gasta muito dinheiro também para comprar um milho, mas a gente gasta isso em doses, eu costumo dizer, em doses homeopáticas, assim, todo mês um pouquinho, a gente negocia. Então, aprendemos que o nosso foco, a nossa linha de produção, vamos dizer, é engordar o gado. Então, a gente tem que fazer isso da melhor forma possível, né? Da melhor forma possível, gastando pouco, gado engordando e tendo rendimento. Né? Então, aqui eu falei um pouquinho para vocês sobre como são feitos os controles, desde o dia que o gado chega no sítio, desde o dia que ele então ali eu não comentei, mas são feitas todas as vacinações, as vacinas são feitas periodicamente, quando ele chega, quando a gente faz a pesagem, eles passam por nós, né, então todo mundo fica cuidando se eles têm alguma coisa de diferente, olha, aquela ali tá com um cortezinho ali, vamos colocar remédio, olha, essa tá com uma verruga, coloca o remédio para verruga. Então, todas essas coisas, todas essas análises, assim, elas são feitas no dia que o gado passa e é feita a pesagem, ok? Então, aqui ele tem uma vida, desde o dia que ele chegou, né? Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, a data da venda dele foi 6/4. Ele engordou nesse período 109 quilos. Ele ficou no sítio 171 dias. Então, ó, 5 meses, 5,7 meses. Então, essa informação aqui, ó, quanto ele engordou, ela é essencial. Quanto tempo ele ficou. Então, aqui a gente consegue saber, ó, 1,13 quilos ele engordou desde o dia da compra até o dia do abate. Isso é feito com cada uma das cabeças, com cada um dos lotes, né? Então, na hora da compra, na hora da venda, a pessoa vai lá e escolhe, o frigorífico vai lá e escolhe quais as cabeças que ele quer, né? Normalmente, eles querem as mais gordas, mas assim, as mais gordas dentro até uns 500 quilos, 530 quilos. Ela não pode ser também tão gorda. Eu vou mostrar para vocês aqui um romaneio. O que é o romaneio? O romaneio é o papel que, quando o gado chega no frigorífico, eles fazem a avaliação dele. Então, aqui, ó, tem a conformidade. Eu não sei exatamente o que significa o 2, o 3. Eu sei que 4 é muito bom, tá? Então, quer dizer que 4 é o máximo, né? Então, assim, eu não saberia dizer para vocês assim, que critérios eles usaram. Eu sei que eles usam a capa de gordura, se é totalmente Angus, então ali a gente tem o Angus Red e o Angus Black, né? Às vezes aparece um lá com um chifrinho, com chifre, então ele não é 100%. Então, isso também não eles colocam que não está em conformidade. Aqui eles têm, ó, o peso da chegada. Esse peso da chegada aqui é o peso do caminhão quando chega no frigorífico. Eu digo para vocês que difere do peso de saída daqui, né? Então, esse frigorífico, eu não vou lembrar, é perto de Porto Alegre, eu não me recordo o nome da cidade. Então, deve dar uns 200 quilos, mais ou menos, de diferença da saída aqui até lá. Então, na viagem, o gado emagrece. E aqui tem o rendimento, ó. Esse rendimento que é o score, que é o que determina a qualidade do gado. O peso médio, né? Médio do frigorífico, e aqui quanto que elas pesaram num total. Então, esse romaneio aqui é a vida do gado lá, o término, né? Então, aqui eles têm, aqui a gente queria que aparecesse o brinco aqui, mas não é possível, porque quando eles chegam lá, eles já tiram o brinco, já matam, então a gente não consegue saber, quem é essa aqui? Né? Essa aqui, por exemplo, quem é? A gente não consegue saber. Às vezes acontece deles não pagarem o gado por alguma inconformidade.
essa inconformidade é alguma doença, então aí eles colocam aqui o que era e quanto foi e descontam do nosso valor, tá? Então, isso aqui é um romaneio, é a ficha que ele nos devolve relacionado ao gado que chegou lá. Essa informação, qual é a informação que nos importa? O rendimento. Isso aqui, para nós, é a parte que nos interessa. Quanto foi o rendimento? Né? A gente começou com um rendimento de 49, aí a gente aumentamos esse rendimento, melhoramos esse rendimento, né? Então, o que são essas melhoras? Alimentação do gado, oferecer a água para eles. Então, a gente oferece água no coxo para ele, alimentação no coxo, né? Então, antigamente, eles tinham alguns piquetes que eles tinham que ir no açude para tomar água. Hoje já não, hoje ele já tem, a gente já oferece a água no coxo. Mediante esse rendimento, nós ganhamos no final do ano passado um certificado de carne de qualidade. O que significa, o que é esse certificado? Esse certificado é como se fosse um ISO numa empresa, né? Então, a nossa carne é para exportação, ela tem qualidade de Angus, quer dizer que o nosso gado, ele é considerado 100%, ele é considerado que não tem nada de, por exemplo, o chifre que eu falei, sabe, uma mancha que no Angus não tem. Então, o nosso gado, ele foi certificado. Então, para nós, isso aí é a maior honra, né? Deixa eu mostrar umas fotos que eu tenho aqui, que eu trouxe para vocês, do dia de campo. Eu digo para vocês que se eu pudesse, eu fugiria da cidade, eu fugiria dessa agitação, dessa loucura, e viveria cuidando só dessa parte. Claro, para isso eu preciso que me renda para mim me manter, né? No momento ainda isso não acontece, então eu tenho que dividir isso. Então, assim, elas são muito dóceis, sabe? Eu falo assim que elas chegam a fazer pose para foto. Né? Então, aqui é lá na fazenda. Ó, aqui tem o coxo, se vocês olharem, aqui tem o coxo. Esse aqui é o coxo d'água. Esse coxo d'água tem uma bomba que quando ele vai esvaziando, ela é uma boia, ela automaticamente vai enchendo, né? E normalmente o gado quebra essa boia. Então, a gente tem várias, já passamos por várias boias, já cobrimos, já tiramos, e muitas vezes elas conseguem quebrar. Se vocês observarem, aqui tem o fio, que é o fio do choque, onde divide o piquete. Então, hoje elas estão desse lado aí, se vocês observarem o capim, a grama, ela tá menor, amanhã elas já passam para cá, então é tirado esse fio. E sabe o que é engraçado? Quando chega a hora de trocar, de sair de um piquete e ir para outro piquete, elas já ficam ali esperando. Tipo, elas param de comer onde elas estão, mesmo que o pasto esteja bom, suficiente, elas param de comer para esperar para ir para o próximo piquete. Então, elas são todas assim, ó. Esse lote já é um lote, não é um lote tão gordinho, das gordinhas, né? Esse aqui já é mais gordinho, ó. Tá? Então, elas são muito dóceis, elas são, sabe, muito queridinhas. Mas eu prefiro elas como picanha. Eu gosto delas ali, mas eu gosto muito delas como picanha. Eu gosto mesmo, gosto muito de carne. Então, pessoal, tem alguma pergunta aí, Bia, que alguém queira fazer? Eu ouvi primeiro que o pessoal perguntou o que era o Tiffany. Ah, pois é. Agora vamos falar sobre ele. E do nosso clima. A pergunta. Deixa eu ver quem perguntou agora aqui que eu não pude observar o pasto e o clima, né? Pode falar? O Tifton? Então, assim, ó. Antônio Júnior. Antônio Júnior. Então, baseado nessa sua pergunta, eu já tenho aqui um material preparado, né? Não é baseado na sua pergunta, é para responder a sua pergunta. Eu tenho um material preparado para falar sobre isso.
Então, uns 4 anos atrás, eu tinha que fazer meu TCC, como muitos já estão fazendo, ou já estão pensando em fazer, né? E eu precisava fazer alguma coisa, eu sempre falei assim que eu preciso que a coisa seja aplicada. Eu não queria fazer vou fazer, não, eu quero que seja aplicado. Então, na época, a fazenda estava começando e a gente tinha algumas dúvidas sobre o que oferecer de comida ao gado. Então, eu fiz o meu TCC, o meu trabalho foi custo em pré-secado de Tifton versus silagem de milho. Então, isso aqui é o Tifton. O Tifton é um tipo de gramínea, é um tipo de capim que ele aparece não, ele é plantado, né? Ele é plantado em mudas e ele é para o verão. Então, aí é o auge dele. Então, hoje o gado passa, come tudo isso aqui. Daqui 22 dias, ele tá não tão alto assim, mas ele já dá para colocar o gado de novo. Então, ele durante o verão, a gente consegue fazer 5, 6 passagens do gado por ele, né? Depende do clima, depende de quando termina o inverno e começa o verão, quando começa o inverno e termina o verão, então depende muito. Então eu posso dizer para vocês que esse ano, ali no mês de maio, nós estamos em junho, março, ali abril, a gente teve o dia de campo em abril, o Tifton estava ainda, como a gente fala, está ainda bombando, né, hoje já não tem mais, hoje já o gado não tem o Tifton para comer, então, quer dizer, chegou o frio, ele adormece, então, ele é chamado de cultura permanente, né, então ele é uma cultura permanente, porque quando chegar o verão, quando chegar em outubro, ele já começa a fazer aqueles estolezinhos assim da grama, ele já começa a crescer. Novembro a gente já consegue colocar um gado, tipo que não fique tanto tempo em cima dele. Dezembro ele já tá bombando, como a gente fala. Isso ele fica dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ali em abril ele começa, vamos usar o termo definhar. Aí ele adormece. Então, nesse período que ele está adormecido, mas não pode mexer. Não, a gente pode mexer. Até ele gosta que seja mexido na terra. Então, nesse período, a gente planta aveia e azevém para que o gado, né, continue no pasto. Tá? Então, essa é uma plantação de Tifton. E uma plantação de milho, né? Como vocês sabem, que é uma cultura temporária, todo ano a gente tem que plantar, né? Todo mundo conhece. Então, o meu trabalho, o que foi o meu trabalho? O que eu precisava demonstrar no meu trabalho? A gente precisava produzir comida para o gado. A gente tinha o Tifton ali plantado. O que a gente poderia fazer? Então, a gente poderia fazer o pré-secado. O que é o pré-secado? O pré-secado é o fato de você cortar o Tifton naquela altura que estava ali, que eu mostrei a foto anterior, e fazer pequenos pedaços de 2, 3 centímetros e enrolar ele para que aconteça uma fermentação anaeróbica, quer dizer, sem o ar, né? Para que a gente consiga guardar essa alimentação para o gado no período de inverno. Então, o meu trabalho era fazer o quê? Dizer o que era mais caro, mais barato, mais viável entre pré-secado de Tifton versus silagem de milho. O que é a silagem de milho? A silagem de milho consiste em plantar um milho para silagem, não é um milho qualquer, ele tem que ter os grãos grandes, poucas folhas. E a gente também feito uma moagem, moído e pressionado, né? Ele friccionado, tirado todo o ar também, é uma fermentação anaeróbica. Coloca-se uma lona, faz um buraco e coloca esse milho ali, né, para que ele fique ali para o período de inverno. Essa aqui, ela está superior, mas existe que coloca no buraco, né, faz uma vala e coloca ali. Então, meu trabalho era dizer o que vamos fazer, silagem de milho versus pré-secado de Tifton. Eu sou muito fã do Tifton, tá? Então, aqui tem a plantação de Tifton, que já estava pronta para o corte. Na época, a gente não tinha tanto gado,
né? Então, a gente tinha menos quantidade de gado, então a gente poderia utilizar grande parte do Tifton para fazer o pré-secado. Aqui são as mudas de Tifton, né, que é a gramínea. Aqui são as valas. Nessas valas são plantadas manualmente, né? Então, a gente tem hoje, a gente está com 50 hectares de Tifton plantado na fazenda. Esse aqui é o aparelho que vai cortando o Tifton e vai deixando ele por cima, para que esse outro aqui, ele vá fazendo as fileirinhas, né? Aí ele faz as fileirinhas, essa máquina passa, com sucção, ela suga e faz os fardos. Esses fardos, vem uma outra máquina e vai passar um filme plástico para que não aconteça a entrada de ar e que no período de inverno ele fique ali esperando ser pego e colocado no pasto. Se vocês olharem ali, ó, vocês conseguem ver todo o Tifton enfileirado. Aqui já é o processo final, ó. Ali está enfileirado, se vocês observarem aqui, ó, à direita, as leirinhas, né, para fazer a sucção. Aqui já tem os fardos cilíndricos, aqui já tem os fardos com o plástico. Então, aqui eles estão esperando para o carregamento. Então, o meu trabalho consistiu em fazer uma análise desde quando foi pensado em plantar o Tifton. Então, a primeira coisa, quando se pensa assim, eu vou plantar alguma coisa, o que a gente tem que pensar? Solo. Será que esse solo, ele tem os nutrientes suficientes? Então, a gente pediu análise de solo, a gente equilibrou o solo, né? A gente fez, colocou calcário, colocou fósforo, colocamos o que tinha de necessário, o que era necessário para que o Tifton crescesse numa boa, tivesse uma boa germinação, ele crescesse, a gente não perdesse as mudas, né? Então, não vamos economizar agora, vamos fazer tudo, vamos deixar a terra equilibrada, tudo certinho, o pH, tudo, para que o Tifton, né, ele cresça. Mesma coisa com o milho. Tudo que precisava ser feito, a análise do solo, a compra da semente ideal, quais fertilizantes utilizar, tudo isso foi avaliado, né? Então, e baseado nisso, né, eu tenho aqui o custo, todos os custos para a produção por tonelada do Tifton, do milho, desculpa, 105,18, então a gente gastou para, na época, plantar, colher e armazenar o milho. E aqui a gente tem os dados só do plantio, ó. O plantio, então, as máquinas, o calcário, né, o cloreto, tudo isso foi utilizado para que o solo estivesse preparado. Por quê? O milho ele não é tão exigente, vamos dizer assim, que o solo para plantar um milho, você precisa da adubação, você precisa, mas o milho é uma cultura temporária, ano que vem eu vou plantar de novo. Já o Tifton não, a gente tem que pensar que ele vai ficar ali por 15, 20 anos, eu vou ficar usufruindo, né, daquela raiz dele, então todo ano a gente faz análise e a gente faz reposição dos nutrientes necessários para o solo. Então, aqui eu tenho o custo por tonelada do Tifton, olhem a diferença, R$270. Então, o custo por plantio do milho deu 105, né? Do Tifton deu 270. Eu posso dizer para vocês que o dia que eu cheguei com essa informação, que eu cheguei a essa informação, eu fiquei muito triste, eu chorei, porque eu estava torcendo muito que o Tifton ganhasse, porque ele é um bom produto, porque ele é bonito, porque ele é cultura permanente. Quando fala assim, cultura permanente, a gente pensa assim, poxa, não vou precisar plantar mais. Então, é óbvio que ele vai ter que ser melhor que o milho, mas não foi. Então, de acordo com todas as análises que foram feitas, todas as planilhas, claro, teve várias planilhas para chegar até essa, R$105 a tonelada do milho e 270 o do Tifton. Então, assim, ó, pessoal, eu costumo dizer que
Embora o Tifton tenha perdido essa guerra, ele não perdeu todas, né? Então, a gente continua com o Tifton, a gente está lá, a gente hoje, o gado passa, ele come o Tifton, e o que sobra, porque o que acontece? O gado é muito exigente, ele quer grama de qualidade, ele não quer que seja folhas muito grandes, ele não quer o talo muito alto, ele é muito exigente, sabe? Então, quando o Tifton hoje ele fica muito alto, a gente faz feno. Qual que é a diferença do pré-secado com o feno? O feno é seco, né? Seco, seco. O pré-secado, o gado gosta muito porque ele é molhadinho, ele é mais suculento, então eu posso dizer assim que o gado aprecia muito mais. Então, assim, quando eu cheguei a essa triste conclusão que o custo para se fazer pré-secado de Tifton era muito alto, eu até queria que a faculdade dispusesse de um laboratório que eu fizesse uma outra análise, porque a gente sabe que não basta ser barato, né? A gente já aprendeu isso. Ele tem que ser nutriente, ele tem que suprir o que o gado precisa. Então, o que eu precisava? Eu precisava que a faculdade, né, fornecesse um laboratório e que fizesse uma análise de nutrientes, né? Que colocasse lá o Tifton, que colocasse o milho e que me dissesse, olha, tanto de Tifton equivale a tanto de milho ou vice-versa. Então, assim, hoje a gente já tem outros comparativos. A gente já fez, lembra que eu contei para vocês lá do milho no grão úmido? Então, a gente já tem o custo de grão úmido, o custo para fazer o pré-secado, o custo para fazer a silagem de milho, e agora, recentemente, foi feito há um mês, acho que um mês e pouco, foi feito o feno do Tifton. Então, esse feno foi feito em fardos menores, não são fardos aqueles que eu mostrei para vocês, que foi feito pré-secado, eles tinham 450, 500 quilos, então esse foi feito 50, 60 quilos. Então, ele também, ele não é enrolado, né, ele é seco, então ele não é uma fermentação anaeróbica. Então, o pré-secado, a parte boa que você tirava lá, o plastiquinho servia para o gado, estava fresquinho, né? Então, a silagem de milho teve algumas coisas assim que não foram satisfatórias pelo seguinte fator, ó. Você faz aquela silagem, né? Deixa eu pegar aqui o slide aqui. Você faz a silagem. Aí você precisa pegar a silagem, você tem que erguer a lona e tem que pegar. Aí eu digo para você, será que não vai entrar ar? É óbvio que vai entrar ar. Então, quer dizer que cada vez que você pega essa comida, você está contaminando o restante. Então, quando chega lá no final, nem se consegue aproveitar totalmente o finalzinho, porque ela já está podre de tantas vezes que você ergueu a lona e pegou. Então, esse também é um fator para ser analisado nos custos. Também teria que se analisar quanto de aproveitamento teria, né? Visto que os fardos de Tifton a gente aproveitava 100%, levava lá e já servia para o gado. Aqui já não. Então, teve várias coisas, assim, que me deixaram com a pulga atrás da orelha, assim, que ainda tem que teria que fazer mais estudos, teria que fazer mais análise. Mas, assim, outras formas de alimentar o gado, cada ano a gente está inovando, cada ano a gente está fazendo algo diferente. Erramos? Erramos. A gente perdeu dinheiro? Perdeu. Mas a gente está aprendendo. Então, não existe uma cartilha que diga, olha, né, tem que fazer assim, assado. O que existe? Existem controles que devem ser feitos, controles que devem ser refeitos, né, análise de quanto está gastando, análise de quanto está entrando, né, análise do teu produto, da qualidade do teu produto. Então, é muito importante você produzir 1,3 kg gramas por dia, mas isso com qualidade, isso com custo baixo, né? E é isso que acredito que todas as empresas precisam, não só a empresa do agronegócio, as indústrias, as prestadoras de serviço, elas precisam que cada centavo seja muito bem administrado.
E aí é a função de vocês, né? A nossa função, a função de administrar, de controlar, de conduzir a linha de produção, né? Então, essa nossa linha de produção, essa nossa produção, nada mais é do que os quilos do gado. Então, a gente sabe que se acontecer qualquer coisa, ali estava faltando chuva, né? Então, faltou chuva, já começou a bater o desespero. O gado precisa tomar água, então já foi lá puxado uma mangueira lá de um açude para levar para a caixa. Então, essas preocupações, assim, elas têm que acontecer, elas acontecem diariamente. Diariamente tem que se preocupar se o gado tem água, se o gado comeu, se a cerca, o que essa semana passada, javali, eu acho que é javali, eu acho, que estão entrando na fazenda. Então, eles chegam e eles assustam o gado sai com cerca e tudo, e vai para o meio do mato e se machuca. Então, esse é o nosso problema hoje, entende? A água está controlada, a alimentação está controlada, a parte sanitária está controlada, mas hoje a gente tem os javalis. Então, sempre a gente tem um desafio. Todo mês a gente tem desafio, todo dia a gente tem desafio. O desafio o que é? O desafio é produzir mais com menos, né, pessoal? É não gastar tanto, é fazer com que o nosso dinheiro ele renda mais, né? Fazer com que tudo isso renda mais, fazer com que a nossa rentabilidade no final, a nossa lucratividade, o nosso ganho seja maior. E é isso que os produtores precisam de nós. Eu digo nós porque eu estou nessa área, eu adoro, e vocês também, né? Vocês na parte de gestão, na parte de produção. Então, eu costumo falar assim que produção é tudo, não é uma indústria. Quando a gente fala em produção, logo vem em mente a indústria. Não, produção é todo e qualquer serviço, né? A gente tem que cuidar do nosso produto. Meu produto qual é? O gado. O que eu preciso que ele faça? Engorde. O que eu tenho que fazer? Controlar. Fazer gestão, administrar. Administrar financeiramente o que vai gastar. Então, a gente tem uma planilha ali, no meio de todas aquelas planilhas ali, eu tenho uma planilha de projeção até o final do ano, né, das contas que já foram feitas, aí a gente tem também quanto podemos fazer. Então, quando chega a época de comprar o gado, eu tenho dois chefes, né, 2 parceiros, eles ficam muito bravos. Por quê? Porque eles chegam para mim e falam assim, eu vou lá olhar o gado, eu falei, só pode comprar 50, tá, mas já fechei com 70. Então, aí a gente sempre vai tendo uma sobrinha, uma gordurinha, assim, porque sempre vai acontecer. Mas era só 70, mas ele tinha mais 10, que estava muito bom, eu levei também. Então, assim, esses controles, assim, às vezes a gente se vê muito com a corda no pescoço, sabe? Tem conta para pagar. E daí a conta que a gente sempre faz, o número de cabeças de gado que tem lá e quanto a gente deve. Nossa, é maravilhoso se vendesse tudo num dia e o dinheiro entrasse no outro, mas as coisas não acontecem assim. Então, tudo tem que ser planejado quando compra. A gente já aprendeu também errando que a compra ela reflete 50% do rendimento, porque se ele for lá e pegar um gado ruim, um gado sem controle de vacinas, quando ele chegar, o gado vai demorar até, por mais que a gente forneça alimento de primeiro mundo, vamos dizer assim, hotel de 5 estrelas, ele vai demorar até ele se adaptar. Aí ele estava acostumado com aquilo, adaptar para o melhor é muito fácil. Mas demora um tempo. Então, quando a gente pega um outro que comprou de um outro produtor, que tem todos os cuidados, que o gado não está magro, o gado está comendo normal. Então, assim, é muito mais fácil continuar com esse gado, continuar com a alimentação dele, porque quando ele começa a engordar, é que nem a gente. Quando a gente começa a engordar, o negócio só vai.
sabe? Eu posso falar isso por experiência própria. Emagrecer é muito difícil, no meu caso, no caso de muitas pessoas. Para o gado, ele vai emagrecer se não oferecer comida para ele, que ele está acostumado. Então, assim, quando ele começa a engordar, ele vai muito bem. Então, se continuar com todos os protocolos, tudo certinho, nada vai atrapalhar ele chegar aos quilos que a gente precisa. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Controle, gestão financeira, gestão orçamentária, né, que são as projeções de quanto você precisa ter de gado para suprir tudo que você, né, os seus custos operacionais, as suas despesas, quanto você precisa pegar desse gado para fazer compra de outro gado para a próxima safra, né? Ok? Mais alguma pergunta? Tinha uma pergunta, Evelise, que teve um aluno que fez, eu não pude ver a pergunta dele. Quem tinha feito agora, por último, uma pergunta? Eu tinha uma pergunta interessante aí. Não olhei o nome do aluno, quem é que tinha feito. Bom, não sei, acho que esqueceram. As perguntas estão por escrito, Evelise. Daí eu posso te passar o relatório depois, Okay. mas seria interessante que a pessoa... Quem fez a pergunta? Pessoal, vocês estão aí, hein? Oi. Eu acho que eles estão tomando um cafezinho. No Aqui tem caso, se eu plantar tifto, eu poderia plantar, por exemplo, no inverno? Sim. Assim, como ela é uma planta que adormece no inverno, a gente faz isso. A gente passa lá o trator e faz o plantio de aveia e azevém. Eu li só aveia, não vi o outro. Bia, me ajuda ali, veja no teu chat o que é aveia e o que ele perguntou. Deixa eu ver. Quem que Plantar o fez? tífano, eu poderia plantar, por exemplo, no inverno, aveia, azevém, em cima dele? Sim, ele até gosta desse remeleixo, ele até gosta que mexa com a terra, que faça. A gente fala assim, logo que foi plantado, logo que eu comecei a estudar o Tifton, eu cheguei na fazenda, não tinha Tifton. Então, quando eu encontrava uma graminha lá no meio do pasto, eu falava, isso aqui é Tifton? Não, isso aí é aveia. Isso aqui é Tifton? Não, isso aí é azevém. Isso aqui, não, isso aí é mato. Então, por quê? Porque a gente não conhecia. Então, na época não tinha, ele estava começando a brotar. Então, eu olhava e falava assim, da onde que isso aí vai crescer e vai alimentar, por exemplo, 300 cabeças de gado, né, em um piquete. E, na verdade, todo ano ele adormece, ele está lá adormecido, agora já tem aveia e azevém no pasto, né, o gado já está com aveia e azevém, né, eles já estão, vamos dizer, já está começando a fechar. Então, já tem aveia, azevém e o tífito está adormecido. Ele é tão forte que quando chega ali setembro, outubro, ele começa a brotar e ele começa a matar as outras. Ele mata, ele simplesmente é como se fosse um inso, só que um inso bonzinho, sabe? Ele vai matando as outras e vai tomando conta do território, ele vai se alastrando como se fosse uma grama, ele começa a se alastrar assim, com as ramas assim, e depois ele começa a crescer. Começa a sair as estolas, e essas estolas, elas vão saindo as folhas e ele vai crescendo. Então, assim, o ideal seria, hoje, um tífito de 30 centímetros, um pouco menos, que o gado gosta. Mais que isso, ele não come. Então, aí a gente pode fazer, né, tífito no inverno, e tífito no verão, e no inverno, aveia, azevém ou qualquer outra, né, outra dessa mesma linha, aveia, azevém, do cultivo temporário, né? Não pode vai lá colocar um outro para competir com o tífito que seja também de uma cultura permanente. Aí, claro, um dos dois vai morrer, né? Então, tem que ser uma cultura temporária. Ok? Ok. Tinha mais uma pergunta que você acabou de responder agora, né? Que alguém tinha perguntado sobre se o tífton é do nosso clima. Mas você já respondeu. Tá? Ele Evelise, do nosso... foi no prazo. O que queria colocar mais alguma Não, coisa? ele é do nosso clima, do nosso verão. No inverno, acho que ele pega a malinha dele, um avião, e vai lá para Fortaleza, para aquele lado lá. Quando
acalma o nosso frio, acho que ele volta. Então, mas assim, ele é muito nutritivo, a gente consegue perceber que o gado engorda bastante comendo esse tipo de pasto. Aí todo mundo fala, é caro. É caro, é muito caro, é bastante caro. Mas, se você pegar esse valor e diluir nos 20 anos ali da vida dele, o pessoal fala 20 anos. Eu não sei se vai durar 20 anos, eu tenho ele lá com 5 anos. Então, ele está bombando. A gente não precisou replantar nenhum pedaço, né? E a gente, na verdade, a gente está plantando, está tirando onde foi plantado milho, outros anos a gente está plantando tífito. Então, quer dizer, é um custo elevado, porém o retorno também é verificável. Ok? Bom, não tendo mais nenhuma pergunta, acabou o tempo também, tá, Evelise? Deu bem no tempo. Bem na hora. Ficamos muito agradecidos pelos esclarecimentos, pela sua colaboração e disponibilidade. Eu sei que está no serviço ainda, de vir falar para nós, para os meus pupilos, como eu digo sempre para eles, né? Para trazer o teu conhecimento de uma outra linha que saiu da parte da indústria e tal, porque se tem muita ideia da indústria somente, né? Mas como você mesmo disse, tem outras atividades que precisam de controles também, tá? Então, muito obrigada, Evelise. Depois você me manda a conta, ou eu te pago um cafezinho, né? Não, Aqui vem meus tomar um alunos café estão comigo. bebendo cafezinho. Pessoal, foi uma honra, Bia, muito obrigada pelo convite, tá? Então, pessoal, foi uma honra estar com vocês. Espero, eu vou falar minha frase, assim, espero que eu tenha contribuído, espero que eu tenha ensinado uma coisinha para vocês. Eu não sabia disso, eu não entendia disso, entendi, eu aprendi isso. Espero que eu tenha colocado uma sementinha lá, uma coisinha, uma só, eu já me dou por satisfeita. Confesso para vocês que gostaria de estar aí numa sala de aula, né? Já falei com um quadro, andando e olhando o feedback de vocês, né? Eu acho que mais uns 2 anos eu me acostumo com isso. Mentira, né? Que não dure tudo isso, né? Então, muito obrigada, boa noite a todos, obrigada pelo convite, obrigada, Júnior, muito obrigada. Tá? Um abraço a todos, uma boa noite e que a gente possa retornar de tudo isso, né, estarmos juntos logo. Boa noite. Muito obrigada, Evelise, mais uma vez. Obrigado, meus pupilos, por estarem ali. Com certeza, semana que vem eu te dou feedback. Tá Boa bom? noite a Muito todos. obrigada, Evelise. Boa noite, pupilos da Bia. Ela me chama de Bia, tá? Agora você revelou o segredo. Revelei o segredo. Desculpa, Beatriz. Doutora Beatriz. Não, não. Beijo. Beijo, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.